Olá, como vai? O assunto hoje são os verbos abundantes. Mas o que o dicionário Aurélio tem a ver com os verbos abundantes? Muita coisa. Se você não conhece o dicionário, preste bastante atenção. Essa ferramenta é muito importante para você, estudante. E se você já conhece, pense um pouco. Como é que você vai identificar verbos abundantes no dicionário? Na verdade, há verbos conjugados no dicionário. Mas o que são verbos abundantes? São aqueles verbos que apresentam duas ou mais formas em alguns tempos, modos ou pessoas. Esse tipo de verbo, geralmente transitivo, aparece com frequência no particípio, cujas terminações são normalmente ado ou ido. A forma mais comum é essa, mas ainda há outra forma, que é a irregular, que vem do particípio latino. Em frases, esses verbos são acompanhados de verbos auxiliares. Por exemplo, na voz ativa, o verbo ter e haver. E na voz passiva, o verbo ser e o estar. Escolhi alguns verbos muito usados que contêm esse tipo de estrutura, ou seja, são abundantes. E é por isso que eu vou usar o dicionário Aurélio e a enciclopédia do portal para mostrar exemplos sobre o assunto. Na enciclopédia, você pode fazer a busca pelo guia de verbos, porque ali você vai encontrar a formação dos tempos compostos. Já simulo um exemplo para você. Vou mostrar 3 exemplos. Um deles é o verbo aceitar. Observe que a conjugação do verbo aparece à direita. Confira. Lá no final aparece o particípio, que é aceitado, aceite e aceito. Veja que há 3 formas do verbo aceitar. Por exemplo, nós vamos ter o particípio regular, aceitado, e o particípio irregular, que é aceite ou aceito. Vou dar um exemplo na voz ativa e o outro na voz passiva. Voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, por exemplo, ele tem aceitado as sugestões. Tem aceitado. E na voz passiva, o convite foi aceito com um sorriso. Foi aceito. São 2 exemplos, então, em torno do verbo aceitar. O outro é o verbo entregar. Observe a conjugação. O particípio, entregado e entregue. Por exemplo, na voz ativa, eles têm entregado a tarefa em dia. Tem entregado. Essa seria a forma regular. E na voz passiva, o dinheiro foi gasto com a reforma. Foi gasto. Essa é a forma irregular do verbo. E um último exemplo,
escolhi o verbo gastar. E aqui você tem a forma gastado e gasto, que é a forma no particípio. Igualmente, vou dar exemplos sobre esse assunto. Na voz ativa, a família havia gastado muito com a reforma. Havia gastado. Esta é a forma regular. E a forma irregular, no exemplo, o dinheiro foi gasto com a reforma. Foi gasto. Existe, em alguns casos, uma preferência por uma forma ou outra. Neste caso, do verbo gastar, a forma gasto é a mais usada. E agora, como é que a enciclopédia pode ajudar você a estudar esse conteúdo? Vou usar como exemplo o verbo acender. Observe que você tem toda a conjugação do verbo acender no modo indicativo, subjuntivo, imperativo e nas formas nominais. Vou mostrar, então, o particípio considerando as formas nominais. Eis a conjugação, então, do verbo acender no particípio, que será acendido. Pelo menos aqui não aparece a outra forma, a irregular. Mas já ajuda você a resolver as dúvidas. Para que você possa aprofundar o assunto, eu vou deixar alguns verbos para exemplo. Explore no dicionário Aurélio e na enciclopédia essas sugestões. Isentar, pagar e despertar. Você vai fazer o seu primeiro teste e assim pode estudar para as suas tarefas da escola. Por hoje é isso. Até a próxima!